O chamado e a provação no deserto. Elias, o tesbita, era um homem simples, porém investido de uma fé inabalável. Ele apareceu como um relâmpago em meio à escuridão do reinado de Acabe, um dos mais perversos reis de Israel. Acabe havia se casado com Jezabel, uma princesa sidônia que trouxe consigo o culto a Baal, um deus pagão. Sob sua influência, altares do Senhor foram destruídos, sacerdotes e profetas foram perseguidos e mortos, e o coração do povo foi seduzido pela idolatria. Israel havia se esquecido do Deus que os libertara do Egito e lhes dera a terra prometida. Foi em meio a esse cenário de apostasia que Elias recebeu seu chamado divino. Como profeta, sua missão era clara: confrontar Acabe, Jezabel e todo o povo de Israel com a verdade. Sua voz era solitária, mas carregada de autoridade celestial. Ao se dirigir ao palácio do rei, Elias não hesitou: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto segundo a minha palavra. Essas palavras foram como um trovão que rasgou os céus de Israel. O anúncio de uma seca prolongada era uma sentença divina que visava mostrar a inutilidade de Baal, que era adorado como deus da fertilidade e da chuva. Após entregar sua mensagem, o profeta foi instruído por Deus a se esconder junto ao ribeiro de Querite, que deságua no Jordão. Lá, Elias viveria uma experiência singular do cuidado providencial do Senhor. O ribeiro fornecia água fresca, e corvos, aves consideradas impuras, traziam pão e carne de manhã e à tarde. Enquanto o restante da nação começava a sofrer os efeitos da seca, Elias repousava sob a sombra da proteção de Deus. Porém, com o tempo, o ribeiro secou, e Elias novamente aguardou a voz do Senhor. Diante dessa nova adversidade, Deus ordenou que Elias fosse a Sarepta, uma cidade pertencente a Sidom, fora das fronteiras de Israel. O destino parecia improvável: uma viúva pobre, em uma terra pagã, o sustentaria. Ainda assim, Elias obedeceu sem questionar. Ao chegar em Sarepta, encontrou uma mulher recolhendo gravetos e pediu-lhe água e pão. Ela, com voz fraca e semblante abatido, respondeu: juro pelo Senhor, teu Deus, que não tenho pão, há apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Estou a apanhar 2 gravetos para preparar essa última refeição para mim e para meu filho, e depois morreremos. A resposta de Elias foi repleta de fé e esperança: e não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze primeiro para mim um pequeno bolo, e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Movida por uma fé inesperada, a mulher obedeceu. E então o milagre aconteceu: todos os dias, havia farinha e azeite suficientes para Elias, a viúva e seu filho. Aquela casa, marcada pela escassez, tornou-se um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. No entanto, a paz foi abruptamente interrompida quando o filho da viúva caiu gravemente doente e morreu. O lamento da mulher foi profundo, e ela acusou Elias de trazer desgraça à sua casa. Elias, movido por compaixão, pegou o menino em seus braços, levou-o ao quarto superior e orou fervorosamente: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida desta criança. 3 vezes, o profeta se deitou sobre o menino e clamou. O silêncio foi quebrado quando o Senhor ouviu a oração de Elias e devolveu o fôlego de vida à criança. Elias entregou o menino à sua mãe, dizendo: vê, teu filho vive. A mulher, tomada de espanto e gratidão, reconheceu: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Essa vitória fortaleceu Elias, preparando-o para o desafio que estava por vir. Enquanto Jezabel e os profetas de Baal continuavam a ganhar poder, Deus estava prestes a demonstrar ao mundo inteiro quem era o verdadeiro Senhor. O Monte Carmelo seria o palco do próximo confronto, onde fogo e fé se encontrariam em uma batalha decisiva. O confronto no Monte Carmelo e o reencontro com Deus. O tempo havia passado, e a seca imposta pela palavra de Elias havia devastado Israel: rios secaram, plantações morreram, e o povo enfrentava uma fome sem precedentes. Mesmo diante desse cenário, Acabe e Jezabel continuavam obstinados em sua adoração a Baal. Jezabel perseguia implacavelmente os profetas do Senhor, enquanto os altares de Baal multiplicavam-se por toda a terra. Elias, contudo, não fora esquecido. Deus novamente o chamou,
desta vez para um confronto decisivo. A palavra do Senhor veio a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias, revestido da autoridade divina, dirigiu-se corajosamente ao rei. Quando Acabe viu o profeta, seu ódio transpareceu: és tu, perturbador de Israel. Mas Elias, firme como uma rocha, respondeu: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Elias lançou um desafio: reunir todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Ali, seria provado de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus. No dia marcado, o Monte Carmelo estava repleto. De um lado, Elias, solitário, representando o Senhor. Do outro, centenas de profetas de Baal vestidos em suas túnicas sacerdotais, confiantes na vitória. O povo, silencioso, aguardava o desenrolar dos acontecimentos. Então Elias proclamou em alta voz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. O desafio era simples. 2 altares seriam preparados, cada um com um novilho, mas sem fogo. Os profetas de Baal clamariam ao seu Deus, e Elias clamaria ao Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram primeiro. Desde o amanhecer até o meio-dia, clamaram em alta voz: ó Baal, responde-nos. Dançavam freneticamente ao redor do altar, cortavam-se com facas, derramando sangue em uma tentativa desesperada de atrair a atenção de seu Deus. Mas não houve resposta. Nenhum som. Nenhum fogo. Elias, observando a cena, zombou: gritai mais alto. Talvez esteja meditando, ou ocupado, ou viajando, quem sabe está dormindo e precisa ser despertado. Os profetas intensificaram seus gritos e rituais, mas Baal permaneceu em silêncio. Então, ao cair da tarde, Elias chamou o povo para perto. Ele consertou o altar do Senhor que havia sido destruído e, com 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel, ergueu um altar ao Deus vivo. Preparou o novilho, cavou uma vala ao redor do altar e, surpreendentemente, ordenou que despejassem água sobre o sacrifício e a lenha, até que tudo estivesse encharcado. 3 vezes fizeram isso, e a água escorria pela vala. Com o altar pronto, Elias ergueu suas mãos aos céus e orou: Vó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. O silêncio foi rompido por um estrondo dos céus. Um fogo desceu como um raio e consumiu completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até mesmo a água na vala. O povo, atônito e tomado de temor, caiu com o rosto em terra, clamando: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias ordenou que os profetas de Baal fossem presos e eliminados, pois haviam desviado o povo. Naquele mesmo dia, Elias subiu ao topo do Carmelo, prostrou-se em oração e pediu a Deus que enviasse chuva. Após 7 súplicas, uma pequena nuvem surgiu no horizonte, crescendo rapidamente até cobrir os céus. A chuva finalmente desceu sobre Israel, trazendo vida e esperança à terra seca. Mesmo com a vitória, Elias sentiu o peso da perseguição. Jezabel, enfurecida, jurou matá-lo, e o profeta fugiu para o deserto. Ali, exausto e deprimido, pediu ao Senhor que tirasse sua vida. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sustentou Elias com pão e água trazidos por um anjo, dizendo: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias caminhou por 40 dias até chegar ao Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés encontrara Deus. Em uma caverna, ele se lamentou, sentindo-se solitário e derrotado. Mas o Senhor se manifestou não no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um suave sussurro. E naquele momento, Elias compreendeu que Deus não estava apenas nas grandes manifestações, mas também na quietude. Deus renovou o chamado de Elias e o enviou de volta com uma nova missão: ungir reis e chamar um sucessor, Eliseu. A jornada do profeta ainda não terminara, pois o Senhor havia preservado um remanescente fiel em Israel. Assim, Elias, o profeta do fogo e do silêncio,
permaneceu como um testemunho vivo do poder e da presença de Deus em tempos de escuridão. Sua vida mostrou que a verdadeira fé não vacila, mesmo diante das maiores adversidades.